O Palmeiras já se reapresentou aqui em São Paulo. Abel Ferreira vive um dilema gigante. Poupar ou não o time titular do Palmeiras contra o Cruzeiro neste domingo. O Verdão precisa reverter um 3-0 diante da LDU pela Libertadores e, ao mesmo tempo, defender a liderança do Brasileirão. O duelo é direto, já que o Cruzeiro vem logo atrás e teve a semana inteira para se preparar. O Flamengo também pode ultrapassar o Verdão antes da bola rolar no Allianz. Piquerez está suspenso, Aníbal Moreno ainda é dúvida e o meio-campo deve ter mudanças. Abel vai definir o time após o treino deste sábado, pensando em evitar mais desgaste antes da decisão na quarta. E aí, torcedor, o que você faria no lugar do Abel? Força máxima ou time misto contra o Cruzeiro? O Palmeiras já se reapresentou aqui em São Paulo depois da derrota na semifinal da Libertadores lá no Equador para a LDU por 3-0. Só que antes desse jogo da volta, na semana que vem, o time do Abel Ferreira precisa virar a chavinha porque no domingo tem um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras, líder da competição, enfrenta aqui em São Paulo o Cruzeiro, que é o terceiro colocado. E para essa partida o Abel deve rodar um pouco o elenco, já que a partida em Quito foi muito desgastante e ele tem alguns problemas também por suspensão e por lesão. Já o time do Leonardo Jardim não perde há 4 jogos no Brasileirão e tem o retorno de 3 jogadores importantes, o goleiro Cássio, o lateral esquerdo Kaique Bruno e o atacante Caio Jorge, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols marcados ao lado do Arrascaeta do Flamengo. Esse jogo acontece às 8h30 da noite aqui em São Paulo, como eu disse, no domingo, e o pré-jogo no Sport TV começa 1 hora antes, às 7h30. Em qualquer fase, reverter um 0-3 é difícil pra caramba. Vamos ver agora quantas vezes que uma grande vantagem foi revertida em mata-mata de Libertadores. Olha lá, 1993, o Sporting Cristal enfrentou o El Nacional do Equador, perdeu o primeiro jogo por 3-0 e fez 4-0 no segundo. O Cerro Porteño, 6 anos depois, em 99, o Sporting Cristal e o El Nacional, oitavas de final. Quartas, uma fase posterior, uma fase depois, o Cerro Porteño enfrentou Estudiantes de Mérida da Venezuela, perdeu o primeiro jogo na Venezuela por 3-0, fez 4-0 na volta. Em 2000, oitavas aí, primeiro mata-mata, Bolívar e Nacional do Uruguai. Primeiro jogo em La Paz, na verdade não, né? Primeiro jogo 3-0 para o Nacional. Segundo jogo em La Paz, 3-0 para o Bolívar, que conquistou a vaga nos penais, vencendo por 5-3. Mesma fase, oitavas de final, 12 anos depois, a Universidade de Chile enfrentou o Deportivo Quito. Perdeu o primeiro jogo por 4-1, fez 6-0 na volta. Fase quartas de final. Em 2017, o River Plate foi à Bolívia enfrentar o Jorge Wilstermann, perdeu na ida pelo mesmo placar que o Palmeiras, foi derrotado ontem pela LDU 3-0 e fez 8-0 no Monumental de Núñez. Em 1989, o Deportivo Táchira perdeu nos penais após reverter um 3-0 do Sol de América, também fase oitavas de final. Portanto, nessa fase mais aguda, Birner, de semifinal, onde subentende-se serem times mais capacitados, serem times melhores, mais difícil de acontecer uma grande virada, jamais um time reverteu um 0-3. Mas nós estamos numa era da Libertadores em que a diferença individual entre as equipes, quando a gente olha o Palmeiras e o Flamengo, que tem a ver, obviamente, com potencial econômico e tudo mais, ela é maior do que em qualquer um desses jogos. Talvez o River e Jorge Wilstermann, parecida. Mas eu acho que hoje, quando a gente olha a capacidade individual, não jogo coletivo, dos times principais daqui, não tem nada comparável. Os times daqui são a distância de potencial de elenco. Mas eles ainda perdem de 3-0, né? Ainda perdem. Para um time equatoriano. A distância de potencial de elenco do Palmeiras e do Flamengo para os times da América do Sul é uma distância europeia. Né? Assim, muita diferença, muita diferença. Então, quando você olha a capacidade do time, você fala, não, o Palmeiras pode ganhar de 3-0 da LDU. E se fizer o terceiro gol, no embalo da loucura do mata-mata, do estádio ensandecido, dos jogadores embalados, do time que está tomando 3-0 ultra acuado, você faz o quarto, dependendo do tempo que você tiver. Então tudo vai depender de como esse jogo vai acontecer. Por exemplo,
São Paulo contra a LDU, para dar um exemplo, São Paulo teve ali no começo do jogo uma chance com o Luciano, outra com o Dineno, né? O Luciano embaixo do gol. Chances claríssimas. Se faz o Dineno acertou a trave, né? O Dineno não, o jogador que não corre. Como é que é o nome? Deu até branco. Rigoni. Rigoni. Como é que é? O jogador que não corre. Do time treinado de maneira medíocre pelo Crespo. Essa declaração ela explica muita coisa. Aí você perdeu os gols ali. Você faz aqueles gols, o estádio vai à loucura, o ambiente muda, e até o time que não é tão capaz, como é com a versão do São Paulo naquele momento, consegue o resultado. Então, é um mata-mata, é um jogo cardíaco, não é um jogo de pontos corridos. O Corinthians, né, na fase preliminar ainda da Libertadores deste ano, perdeu de 3-0 do Barcelona de Guayaquil e fez 2-0 aqui. Perfeito. No jogo, quase fez o terceiro. No jogo lá, o ambiente, que eu falo dentro do campo, e obviamente a arquibancada joga junto, engoliu o Corinthians. E o Corinthians tinha time para conseguir os resultados, para se classificar. Então, tudo depende de como vai acontecer o jogo. Por exemplo, aqui do vou dar um exemplo. Eu vou ser bem racional, bem frio. Alguém acha impossível o Palmeiras, aos 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo... A 2-0? 2-0? Não, muito possível. E aí você acha que o Palmeiras... Não é impossível, mas tem condicionantes, né? Sim, se o Palmeiras estiver ganhando por 2-0 aos 15, 20 minutos, e você tivesse que cravar, dali em diante, faz o terceiro ou não faz? O que você crava? Que faz. Que faz o terceiro se classifica. Ou seja, o terceiro é pênalti. Mas são condicionantes. Perfeito. O terceiro, depois o quarto se classifica. Mas aí, então, a gente está fazendo aqui o jogo hipotético da volta mediante condicionantes. Tem que fazer um gol até 10, 12 minutos, tem que fazer o segundo gol de preferência ainda no primeiro tempo, tem que fazer um terceiro gol até os 15, 20 do segundo tempo. Tem algumas condicionantes históricas, culturais do futebol. Sabem o que esse levantamento aí me chamou como atenção? Nesses 5 jogos que o Plihal trouxe pra gente, aí não tem nenhum jogo envolvendo times brasileiros. Significa dizer que os brasileiros nunca estiveram envolvidos como protagonistas ou antagonistas de uma realidade como essa. Se o Palmeiras conseguir uma vitória por 4-0 e a classificação para a final da Libertadores mais uma vez, vai estar sendo disruptivo e pela primeira vez conseguindo, numa fase tão aguda da competição, reverter uma situação de 3-0 contra. Só o futebol brasileiro, com a sua natural discrepância econômica perante os outros países da América do Sul, seria capaz de criar esse fato novo, seria capaz de criar esse tabu, quebrar esse tabu. E tem mais um detalhe, né? O Birner só lembrou dos gols perdidos pelo Luciano e pelo Rigoni no começo da partida contra a LDU. O que aconteceu mesmo no final do primeiro tempo? No final do primeiro tempo... No Morumbi? A LDU abriu o placar. Fez o gol do jogo, acabou 1-0. No erro individual. Então, sabe, agora eu vou perguntar para o Zé Elias. Nos últimos 10 jogos do Palmeiras, sabe em quantos o Palmeiras não foi vazado? 1 contra o Vasco. Fez 3-0 no comecinho e liquidou a fatura. Quer dizer, a chance do Palmeiras sofrer um gol... Arrumaram um jeito de botar o Vasco na pauta. Vai fazer o quê, né? Esse histórico é desfavorável ao Palmeiras. Agora eu vou falar um favorável. Vitor Birner, nos últimos 7 jogos do Palmeiras no Allianz Parque, o jogo vai acontecer no Allianz Parque, e digamos que a altitude do Allianz Parque é o campo sintético, é a arma diferente que o clube tem, que o time tem. Em quantas o Palmeiras conseguiu o resultado que pode levar no mínimo à disputa de penais na quinta-feira? Você sabe, nos últimos 7? 3 gols de vantagem. Ganhou 7, tá? Em quantos conseguiu no mínimo 3 gols de vantagem? Eu não lembro todos os jogos, mas eu lembro que teve alguns, inclusive, que fez 3 gols, assim, atropelou e depois... Em 6 dos 7. E o único que não fez 3 gols de diferença foi contra o River Plate, que acabou 3-1. Tomou um gol, primeiro, né? O River saiu na frente e o Palmeiras mesmo assim conseguiu 3 gols. A artilharia do Palmeiras em casa, esse time especialmente, é muito respeitável. Nesse curto período, desde quando o Abel, após tentar várias coisas, desde o começo do ano, e não encaixar o time, o Palmeiras era um time que não jogava bem, mas ganhava, porque tem um mental forte. Lembrando, o mental forte. Quando ele vai aos 12 minutos do jogo contra o Ceará e coloca a dupla para ver se funcionava, para virar o jogo, Flaco Lopes e Vitor Roque, dali em diante, o Palmeiras começou a voar ofensivamente. E de todos os times que o Abel fez até agora, eu não estou falando o mais equilibrado, não estou falando o mais consistente, até porque é uma mostra muito curta, mas nenhum time tinha um volume ofensivo
que esse Palmeiras tem. Só que, vamos falar mais uma vez, é um jogo diferente para o Palmeiras e para a LDU. Porque é um jogo onde um gol a favor tem um peso muito grande, onde tomar um gol tem um impacto muito grande, o impacto na arquibancada, tudo se resolve ali. Não é um jogo que vai acabar e depois tem o próximo jogo para você continuar a competição. E não dá para saber como os jogadores reagem. O Palmeiras costuma reagir muito bem nessas situações. Especificamente ontem, reagiu muito mal. Ele podia ter vencido por mais. O Palmeiras, inclusive, quando criou chance, perdeu gol. Faltou tranquilidade. Gols que no brasileiro também seria convertido. O maior pecado ontem foi o do Sousa? Dos gols perdidos? Porque no final... Não, o do Vitor Roque, se ele faz aquele gol aos 41 do primeiro tempo, ele muda o jogo. Ele poderia fazer 2-1. O próprio Flaco, no final, cabeceou uma bola livre. No segundo tempo, o Palmeiras teve chance. Sim, mas no primeiro, né? No primeiro, o Vitor Roque poderia, se ele consegue fazer o gol ali, na primeira chance do Palmeiras, faz 2-1. E muda o jogo. Entra totalmente no jogo. Aí muda o jogo. Muda o jogo. Eu acho que assim, nós estamos falando aqui sobre algumas variantes, né? Eu acho que é muito condicionado na cabeça do jogador. Entra no jogo, se em 15 minutos não marcar o primeiro gol, você começa já a entrar, não vou dizer no desespero total, mas a ansiedade do jogador ela já vai aumentando. Porque ele sabe que, à medida que o tempo passa, a quantidade de gols vai ficar mais difícil e o tempo vai diminuindo. Então, isso automaticamente dentro do campo vai gerar uma ansiedade. Você tinha uma curiosidade minha que tem a ver com isso? Então, o Palmeiras tem um jogo muito importante pelo brasileiro, que o jogo ficou menor, agora no emocional de todo mundo, mas na verdade... a gente até vai falar qual seria a melhor estratégia para o Palmeiras contra o Cruzeiro. A minha pergunta, não vou entrar nisso, vamos deixar pra... Minha pergunta é, tem como desligar e jogar esse jogo? Melhor time possível. Não, eu acho que não. É impossível? Não, é impossível não. Mas o jogador Seja quem for que vai entrar em campo. Não, mas o jogador tem a habilidade de, nesse sentido, ainda mais o Palmeiras, que nos últimos anos sempre vem disputando grandes os campeonatos, você tem se torna automático na sua cabeça entre você saber disputar. Lembrando que o Flamengo joga no sábado, o Palmeiras vai entrar em campo sabendo o resultado do Flamengo. Do que precisa. Eu acho que não, acho que o jogador já está acostumado com isso. Do que é obrigatório. O Rafael Marques, a gente vai mostrar agora uma tela das 10 vezes em que Abel Ferreira, comandando o Palmeiras, saiu atrás no mata-mata. E não só de Libertadores, de qualquer competição. Olha lá, Paulista de 22, final. Perdeu o primeiro jogo no Morumbi para o São Paulo por 3-1. Estava 3-0 para o São Paulo. Veio e achou um golzinho ali no final do jogo, deixou o Palmeiras vivo, na volta 4-0 para o Palmeiras campeão, conseguiu. Copa do Brasil do mesmo ano, contra o mesmo adversário, perdeu o primeiro jogo por 1-0 e não reverteu. Libertadores também, mesma temporada, Atlético Paranaense, perdeu por 1-0, não reverteu. Jogo da expulsão do Danilo. Exato. Paulistão de 23, Água Santa, perdeu o primeiro jogo, reverteu, foi campeão paulista. Bi, no caso, Copa do Brasil de 23. Perdeu o primeiro jogo para o São Paulo de 1-0, não reverteu. E começou ganhando o jogo no Allianz. É verdade, é verdade. Paulistão de 24, já o ano seguinte. Perdeu o primeiro jogo para o Santos, reverteu, foi campeão paulista mais uma vez. Copa do Brasil do ano passado. Perdeu o primeiro jogo para o Flamengo, 2-0. Fez um bom jogo no Allianz Parque, derrotou o Flamengo, mas não... com o placar suficiente, não passou. Botafogo na Libertadores do ano passado, perdeu o primeiro jogo no Rio de Janeiro 2-1, também não conseguiu reverter. No Paulista desse ano, perdeu o primeiro jogo para o Corinthians, magrinho, 1-0, não reverteu. E na Copa do Brasil, contra o rival, contra o mesmo adversário e o mesmo placar na ida, 1-0, não reverteu. São 3 reversões e 6 em 10. Isso, 3 e... Em 10, 3 reversões, 7 não reversões, 3 reversões. E olha que nós estamos pegando aí todos os campeonatos, né? Todos os nenhum campeonatos. 0-3. Com Água Santa. Nenhum 0-3, é bem verdade. É difícil o Palmeiras perder por 3-0, Pirral. O Abel costuma ter a solidez defensiva nos seus trabalhos, né? Independentemente das mudanças de elenco que ele teve de 2020 para cá, jogadores importantes que saíram, outros que permaneceram, como, por exemplo, o Gustavo Gomes, que é um esteio da linha defensiva do time. O Palmeiras, como um todo, como modelo de jogo, não é um time que se permita tomar gols em abundância com tanta frequência, principalmente em competições de mata-mata. O que aconteceu ontem lá em Quito foi um fato raro. E assim, é um histórico desfavorável,
Porém, todos os outros históricos recentes que você trouxe, que versam sobre o time do Palmeiras, são favoráveis, principalmente o que tange à condição de mandante. Palmeiras tem sido muito forte novamente no seu estádio. Passou um período com uma dificuldade de relacionamento, inclusive com o torcedor, que ia para o Allianz e protestava muito, recuperou o fluxo natural da imposição do seu jogo no gramado sintético, e fazer gol em casa não é problema para o Palmeiras. E eu acho até que este aspecto ajuda a explicar o comportamento absolutamente sóbrio e retilíneo do Abel Ferreira na coletiva de ontem. A gente conhece o Abel desde que ele chegou para dirigir o Palmeiras em 2020, e se tem uma coisa que ele tem como característica básica é a sua oscilação de humor nas entrevistas coletivas. A coletiva do Abel pós-jogo é sempre uma caixinha de surpresa, você não sabe o que vem. Ele pode direcionar o resultado para a arbitragem, ele pode reclamar do campo, ele pode mandar indireto e ser deselegante com jornalistas, mas ele foi absolutamente cirúrgico, no meu entendimento, na maneira como ele se posicionou após o jogo de ontem, quando ele fala sobre a necessidade de valorizar o jogo da volta, o quanto que o Palmeiras é forte jogador no seu estádio, que tem condições de reverter o placar, conclamando seu torcedor. Quem dera ele fosse sempre assim. Ontem era o lado bom do Abel em coletivas. E eu acho que esse lado bom se materializou muito em função do que ele sabe que em casa o time dele pode fazer em termos ofensivos. No finalzinho do jogo, Zé Elias, o Palmeiras teve ali um alento, uma boa notícia. O Ramires, dos melhores jogadores da LDU, pelo menos na partida de ontem. O cara que fez 2 gols também, ali pode se colocar junto com o Ramires. Benjamin. Ele procurou a expulsão, né? Primeiro, ele já tinha que ter sido expulso acertando o Giai, agredindo o Giai, aí ele escapou, né, Zé? Aí ele dá um soco no Giai, né? O gesto ali é de soco, não é de colocar a mão, não. A mão direita dele vai na cara do Giai com formato de soco, a mão fechada. E aí depois ali, acho que ele quis ser expulso, né? Porque um jogador experiente como esse sabe que não pode fazer isso, né? Ainda mais num jogo como esse. Na era do VAR, o cara isso aí é expulso. Dá um soco desse sem bola. Isso aí é pra ser expulso, né? Vermelho direto. direto. Multado pelo clube. Um jogo desse. É pra você pegar e falar assim, ó. Mas eu acho que ele... E já no finalzinho, um lance até que originou um ótimo ataque da LDU, poderia ter saído o quarto gol, que seria anulado, né? Porque essa falta aí foi dada para o Palmeiras no final do jogo. No mesmo Giai, uma falta duríssima do Ramires. Você acha, Zé, que ele foi no embalo aí ou ele teve a intenção de deixar o pezinho? Teve a intenção de deixar o pezinho. Pode ver que o pé dele vai em cima, né? Vai na canela do Giai, ele não vai na bola. Ele vai justamente para machucar o Giai. Mas eu acho que ele já deveria ter sido expulso no primeiro lance. E a impressão que dá é que ele cavou a expulsão, né? Cavou a expulsão. O jogador... Exatamente, Zé. Disputando uma partida como essa, sabendo da partida que ele fez, com assistências, com tudo, fazer esse tipo de falta... Correu do Allianz Parque, Zé? Eu acho que ele provocou a expulsão. Tá parecendo, né? Ele provocou a expulsão, Priel. Nenhum jogador em sã consciência, com a partida que ele fez... Eu acho quase tudo possível no futebol, meus amigos. E com o resultado que a LDU tinha, era totalmente mais desnecessário. Uma coisa, se a LDU for na final, tem chance de ele ser suspenso e não jogar a final. Sim. Não é qualquer coisa. E ele é bom jogador. Ontem foi o jogador que confundiu, especialmente o lado esquerdo ali, com o Kelvin e o Kelvin, o Veiga e o Martinez. De marcação, não achou ele. Ele foi o cara que confundiu a defesa do Palmeiras. Vai ser uma perda importante para o Thiago, porque aqui ele não vai ter esse tipo de movimentação. Uhum. Vitor Mino, você deve ter notado já os corintianos eufóricos com esse início do Carlos Miguel no Palmeiras, né? O que os caras estão secando o ex-goleiro do Corinthians. Pela forma como ele saiu. Claro. E aí, o cara, em 2 partidas, sofre 6 gols, 3 e 3, mesmo sem ter responsabilidade alguma em nenhum dos gols, né? Algum dos 6 gols era pra você defensável, ontem ele fez uma defesaça antes do não tá 0-0, antes do Benjamin. Isso. Assim, os gols contra o Flamengo foram responsabilidade 3 pênaltis, né? Do Bruno Fux. Né, os primeiros 2, um pênalti, não vou entrar no mérito da arbitragem, um pênalti do Bruno Fux, né, e... Essa defesa do Benjamin no começo. O terceiro gol do Flamengo não tem responsabilidade nenhuma, e como a gente vai ver os lances aqui, eu quero que alguém que critica o Carlos Miguel por essas atuações me diga qual lance ele tinha obrigação de defender. Lógico, por exemplo, tem o lance, acho que é do primeiro gol,
que a bola passa entre os no braços dele. terceiro gol quase que ele pega, né? Então, mas aí ou faz o milagre... Mas não tem culpa de nada. Então, a defesa é o famoso milagre do futebol, de muito reflexo, o cara mexe o braço, toca na bola, a bola vai pra fora. Essa é até pra fora, né? Essa é pra fora. Essa é a defesa da foto. Ou seja, eu não sei se ele vai fazer sucesso no Palmeiras, não vai fazer, se ele vai entrar pra história de maneira positiva, negativa, não tenho ideia do que vai acontecer. Até agora, botar a culpa no Carlos Miguel pelos resultados do Palmeiras é birra de quem tá incomodado e de quem tá também feliz porque ele tá tomando gols e o time rival tá perdendo. E o torcedor rival vai, naturalmente faz parte do futebol, né Rafael? Chamá-lo de chamar-gol, isso tá no pacote. Tá no pacote. Eu acho que o Carlos Miguel é um ótimo goleiro. A minha questão toda é que muitas vezes as situações coletivas elas acabam respingando especificamente em alguns jogadores por uma questão cultural do futebol brasileiro de atribuições individuais em cima de aspectos que são para serem analisados coletivamente. Como ele não falou nenhum dos gols, para mim, nesse caso, a matemática é malvada com ele, né? Tomou 6 gols em 2 jogos. Então tira ele. Analisando os números, analisando friamente o contexto, é cruel dizer alguma coisa relacionada ao Carlos Miguel. E eu estou com os companheiros. Ontem até ele evitou, em alguns momentos, um cenário ainda mais devastador para o Palmeiras. Poderia ter tomado um 4º gol, 5º gol. O primeiro tempo da LDU foi muito próximo da perfeição. Eu acho que ele tem potencial para dar certo, ele é um ótimo goleiro. Eu acho que essa vinculação, né, do surgimento, da origem com o Corinthians, isso vai ter um peso sempre quando houver a semana do confronto entre os times. Não sabemos como ele vai se comportar. Em alguns momentos na sua carreira, até em termos de posicionamento e entrevistas, o Carlos Miguel se mostrou um cara muito maduro, mas eu não sei até que ponto essa maturidade ela vai para o campo. Mas tudo isso aí, gente, é exercício de futurologia, ficção científica, né? Analisando o que ele tem feito em campo até agora, não dá para tirar uma vírgula da nota dele do jogo se fosse, por exemplo, analisar a bola de prata. No Corinthians, ele era meio nervosinho, esquentadinho. Não sei se você lembra, acho que foi contra o Palmeiras que ele empurrou o jogador. Foi acho que contra o próprio Palmeiras que ele fez isso, tomava alguns cartões. Uma vez contra o Botafogo também. Isso. O Júnior Santos fez um gol, ele foi lá tomar satisfação. E a situação... O São Paulo também, o Luciano, né? Isso. E no Corinthians a situação era diferente, porque ele estava... Ele empurrou o Caleri uma vez, né? Ele estava assumindo uma posição do Cássio. Sim. Então criou-se a expectativa sobre a entrada dele no gol, ele foi muito bem e tal. Então eu não sei se ele queria ali de fato querer mostrar uma personalidade para se identificar um pouco com a torcida, essas coisas. No Palmeiras é diferente. Quer ver virar essa chave rapidinho? Pegar pênalti. 3 gols de diferença na quinta-feira, decisão por pênaltis, e o cara vira herói, pega 2 bolas ali, pega 2 pênaltis. E eu entendo um pouco a ansiedade dele, ele tem 27 anos, jogou muito pouco nos times principais como titular, não deve ter 30, 40 jogos como titular. Não tem mesmo. Vou te perguntar, se acontecer isso que o Plihal falou, ele é titular ou o Everton perdeu a posição? Ele foi contratado para ano que vem ser o titular. Essa era a ideia. O Everton por uma certa idade e tal, é um grande goleiro, mas não é o mesmo goleiro que foi em boa parte do tempo no Palmeiras. O Carlos Miguel tende a ser mais pegador de pênalti do que o Everton, que não é nenhuma façanha, porque o Everton é muito bom goleiro, mas para pegar pênaltis não é um goleiro histórico nesse aspecto. Então, principalmente em disputa de pênalti. É óbvio que ninguém vai falar disso abertamente, mas quando você vê o jeito que o Abel contrata, porque todo jogador passa pelo crivo do Abel no final das contas, todo jogador que vem para o Palmeiras, com exceção a saída de um cara como o Estevão, por exemplo, ele é contratado para melhorar, não para manter o nível do antecessor. Então eu desconfio que o Carlos Miguel foi contratado para tentar elevar a qualidade da posição de goleiro do Palmeiras, mas para isso o goleiro precisa se provar. Porque uma coisa é o jogador ter potencial, outra coisa é o jogador realizar o que o antecessor fez. E o Everton é um goleiro histórico. Se o Carlos Miguel vai conseguir isso, eu não sei. Agora ele está tendo a chance. Essa entrada foi antecipada, obviamente, por causa da lesão do titular. O Domingues, goleiro hoje, reserva da LDU, que atuou ontem porque o titular está machucado. Como jogou? Ele é um goleiro histórico na LDU. Ele já esteve envolvido em grandes conquistas, inclusive na Sul-Americana, sendo peça-chave, né? Contra o Fortaleza. Pênaltis na final. Exato. E ontem ele fez uma defesaça, aquele chute do Sousa. Embora meio em cima dele, ele teve ali que agir com reflexo e foi importante na manutenção dos 3 gols de diferença. E no lance do Vitor Roque. Sim, também. Também, ele cresceu para cima do Vitor Roque. É goleiro grande. Vai ser muito alto. Se tivermos pênalti na quinta-feira, também o duelo entre os goleiros
promete. E ele é pegador de pênalti Como também. promete no domingo, sempre promete, né? É o clássico, é sempre uma atração e tanto. Disney Plus. Abel Ferreira tem um dilema a resolver: poupar ou não os titulares do Palmeiras contra o Cruzeiro neste domingo. Embora este seja um confronto direto pelo topo do Campeonato Brasileiro, ocorre no meio da semifinal da Libertadores, em que o time perdeu a ida para a LDU, no Equador, por 3-0. Nas quartas, quando venceu o River Plate, na Argentina, por 2-1, o técnico usou só o Everton como titular na goleada por 4-0, sobre o Fortaleza, antes do confronto de volta. O cenário agora é bem diferente. Além de precisar virar sua maior derrota em 30 anos na Libertadores, o Palmeiras defende a liderança do Brasileirão diante de um dos postulantes ao título. O Cruzeiro teve semana livre para se preparar para o jogo de domingo, às 20h30, de Brasília, no Allianz Parque. A equipe mineira é a terceira colocada, com 56 pontos, a 5 do Verdão e com um jogo a mais. O Flamengo, empatado em 61 pontos com o Palmeiras, mas atrás pelo número de vitórias, 19-18, irá enfrentar o Fortaleza neste sábado, fora de casa, e também tem Libertadores na próxima semana. O time vai à Argentina enfrentar o Racing, quarta, mas joga pelo empate após vencer a ida por 1-0. Ou seja, a equipe pode já entrar em campo no Allianz Parque na segunda colocação do Brasileiro. E um tropeço pode deixar mais próximo outro adversário na briga pelo título. Abel será obrigado a fazer uma modificação para o fim de semana. Piquerez foi expulso após a partida contra o Flamengo e deverá dar lugar a Jefté. Alain recebeu efeito suspensivo na noite de sexta e, em compensação, está livre para atuar. A avaliação de desgaste feita pelo Núcleo de Saúde e Performance terá papel importante na montagem do time para este fim de semana. Aníbal Moreno, que sofreu um edema na panturrilha esquerda, deve ser ausência mais uma vez. O setor que pode passar por mais mudanças é o meio-campo, que sofreu na altitude em Quito. O problema é que, neste momento, há poucas opções com características que se assemelham a Andréas Pereira e Felipe Anderson, por exemplo. Emiliano Martínez, um dos destaques negativos contra a LDU, deve jogar diante da condição clínica de Aníbal. No ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque têm sido poupados o mínimo possível. Abel vai comandar um treino neste sábado e deve fazer rápidos ajustes táticos na manhã de domingo, antes do confronto com o Cruzeiro. Depois disso, serão 3 dias de preparativos até o duelo com a LDU. Para reverter a desvantagem, o Palmeiras terá que vencer, no mínimo, por 3 gols de diferença, sendo que esta vantagem leva a decisão para os pênaltis. Para chegar à final sem depender das penalidades, os comandados de Abel Ferreira precisarão golear por pelo menos 4 gols de vantagem.